Meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo venha esclarecer na sua mente a vontade dele quando você lê, ouve a palavra dele. Eu peço que o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, venha iluminar o entendimento de cada um de vocês, de cada um de nós. Porque não adianta a gente ler, tomar conhecimento do que está escrito e o nosso entendimento bloqueado. Porque com o entendimento bloqueado, como que a gente vai entender? Como que a gente vai perceber o que Deus quer de nós? E se a gente não sabe, como é que a gente vai obedecer? Então, uma coisa leva a outra. Para que nós possamos entender de forma clara, transparente, e esse entendimento venha trazer segurança, fé, confiança, e possamos imediatamente colocar em prática, a gente tem que entender. E que o Espírito Santo venha fazer isso. Olha só. Eu queria passar para vocês algo muito, mas muito importante na fé. São segredos da fé, são detalhes da fé, mas uma fé confiante, uma fé permanente, não uma fé sensacionalista, não. Uma fé pé no chão, sabe? Jesus ensina a gente a orar. E não somente a orar, mas antes de nós orarmos, ele ensina como nós devemos fazer. Ele diz assim: tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Quer dizer, que oração a gente pode fazer de forma clara, transparente, sincera, objetiva, se a gente não tiver essa liberdade de entrar na presença de Deus? Mas para entrarmos na presença dele, a gente tem que estar com a mente, o pensamento focado nas suas promessas, na sua palavra. Nosso coração, a nossa alma tem que estar entregue 100%. E o nosso corpo, o nosso corpo vai agradecer, mas ele tem que obedecer. Ele tem que procurar um lugar secreto, um aposento, qualquer que seja, mesmo que seja um banheiro, ainda que seja um banheiro público, não importa. O importante é que seja algo privado, particular, você e Deus, Deus e você. Aí ele diz assim: entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Todo mundo vai ver que você vai ser abençoado. Então, aí está o segredo. Está o segredo. Lembra que essa semana nós falamos sobre Deus estar onde você estiver. E ele vai se manifestar quando você manifestar a fé nele, quando você concordar com ele, em pensamento, no seu coração, na sua alma. Você quer realmente aquilo. Então Deus estará ali para ouvir a sua oração, o seu clamor, a sua súplica. Ele vai estar ali. Lembra que eu falei que é o que Jesus fala? É o que está escrito.
É o que ele promete. Ele está em todos os lugares. Porém, somente tem contato com ele aqueles que o invocam. Você tem que invocá-lo, você tem que mostrar dependência dele para que ele então possa ouvir a sua oração e responder publicamente, recompensar publicamente. Mas essa é a forma da gente trabalhar. É claro que nem sempre você vai ter um lugar, um espaço reservado para falar com Deus. Mesmo assim, quando você concentra a sua fé, quando você eleva o seu pensamento a Ele, imediatamente Ele está lá para ouvir a sua oração. No automóvel, você está dirigindo, você não vai fechar os olhos, claro, mas você, em pensamento, entra em contato com Ele e Ele, pode ter certeza, em secreto, Ele vai te recompensar e publicamente você vai ver, todo mundo vai saber que você foi abençoada por Ele. Mas isso não é suficiente, porque muitos fazem isso. Porém, poucos têm recebido benefícios. Por quê? Por que eu oro tanto? Porque eu já fiz jejum de Daniel, bispo. Eu sou fiel na igreja, eu sou uma pessoa leal, eu não vivo, eu não traio o meu marido, a minha esposa, eu vivo uma vida de casa para o trabalho, para a igreja, o trabalho, para casa, enfim. A minha vida é uma vida simples, uma vida dedicada, mas eu não recebi ainda o Espírito Santo. Há anos que eu tenho buscado, há anos que eu tenho orado, pedido a Deus. Às vezes eu me sinto até desanimado, porque, poxa, eu já pedi tanto, já fiz tudo. Isso é o que muita gente fala. Eu já fiz tudo e não consegui. Me dá o segredo para receber o Espírito Santo, bispo. É o que eu mais quero. Sabe, eu já fiz das tripas coração e ainda não recebi o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Aí entra uma questão que você tem que saber. Você sabe que Jesus disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, isso é a oração que ele ensina. Depois ele complementa: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, toma lá da cá. Se você quer receber uma bênção de Deus, você não tem que merecer para recebê-la. Basta você manifestar a fé. Agora, para você receber perdão, que é o principal, você tem que perdoar. Nós temos que perdoar. E o problema é que há pessoas que fazem isso, oram em secreto, falam com Deus, fazem jejuns, vigílias, vão na igreja, enfim, são pessoas até fiéis e aparentemente pessoas perfeitas. E quando abrem a boca, dizem: realmente eu faço isso, eu faço aquilo. E dizem tudo que tem feito, só que a coisa mais importante não fizeram, que é manter dentro do seu coração um ressentimento, uma mágoa, uma dor, um desgosto com respeito a alguém que afligiu a sua alma, alguém que lhe prejudicou, alguém que lhe insultou, alguém que destruiu, por exemplo, a sua casa, a sua família,
Aquela mulher destruiu meu lar. Eu tinha um lar, eu tinha uma família. E desde o momento em que ela entrou na vida do meu marido, a minha casa desabou. A minha casa desabou. E, às vezes, na prática da religião, da sua fé, você vai fazendo tudo que o pastor mandou fazer, faz isso, faz aquilo outro e tal. Você tem feito. Só que você se esqueceu de resolver o problema principal, a raiz do seu problema, que é o perdão. Você carrega uma mágoa, um ressentimento há anos e não consegue se livrar desse ressentimento. Por quê? Porque você não quer. Você está esperando um momento de ouvir uma notícia dizendo, olha, fulana que destruiu o seu casamento, Beltrano, que fez você perder o emprego e etc, etc, morreu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ficou doente, está com câncer, está com isso, está com aquilo. Aí você fica... Você lá no íntimo diz, graças a Deus. Isso você não deve dar graças a Deus. Nunca. Nunca. Você carrega dentro de si um câncer espiritual, emocional, que é a mágoa. Essa é a maldição na face da terra. Quase que todo mundo carrega consigo um ressentimento de mágoa, de ódio, às vezes desde pequena. Às vezes a pessoa foi abusada, estuprada, quando era jovem, criança. E hoje ela está com 50 anos, 60 anos, 70 anos. E aquela marca continua dentro de si. Ela tem carregado essa marca do ressentimento, de mágoa, contra aquela pessoa que a feriu durante todos esses anos. Mas ela é religiosa, ela vai na igreja, ela ora, ela canta, às vezes ela se sente bem, ela louva Jesus com a boca, né? Mas lá no fundo, no mais profundo da sua alma, tem essa podridão. Sabe? Tem aquela coisa que cheira mal. E o diabo sabe disso. E Deus também. Deus vê. Para que você possa ser uma pessoa bendita, abençoada, você tem que ser uma pessoa que perdoa, que tenha perdoado aos seus ofensores. Mas isso é difícil, bispo. Não interessa a dificuldade. Você pode perdoar, sim. Você pode. Mas, bispo, como que eu posso perdoar uma pessoa que estragou a minha vida, que me feriu, e essa ferida não cicatriza nunca, o meu coração não perdoa. Eu quero mais que ela morra e a notícia corra e eu seja a primeira a saber. Aí está a raiz do mal que você carrega, a razão do porquê você não recebe o Espírito Santo. Eu estou há 30 anos na igreja, minha vida não mudou. E não vai mudar enquanto você tiver esse ressentimento aí dentro de você. É porque é o que Jesus diz. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas.
quer dizer é, sim, sim, não, não. Então, como é que você pode receber o espírito do perdão, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da paz, se dentro de você há mágoa? Você carrega desgosto. Ninguém sabe. Só você e Deus e o diabo. Porque o diabo vê claramente o seu coração sujo. Então, amiga e amigo, eu falo isso porque eu sei que é difícil. Eu já enfrentei essa situação. Eu já enfrentei essa situação. A gente fica realmente desgostoso quando a pessoa agride a nossa sensibilidade, agride a nossa essência, a nossa alma, com uma traição, com uma difamação, coisa dessa natureza. Mas o Espírito Santo me ensinou como me libertar desse ressentimento, dessa mágoa. Eu estava orando pelas pessoas, eu estava pregando a palavra de Deus. A Igreja Universal já tinha começado há anos, eu estava em plena atividade. Mas, por causa de uma calúnia, de uma mentira, que manchou a minha moral, o meu, meu nome, como se isso fosse alguma coisa, mas você sabe, quando a gente está magoado, a gente se apega a qualquer coisa para tentar sobreviver. Mas o Espírito Santo disse, ensinou-me a perdoar. Como que eu perdoo, bispo? Como que eu perdoo? Como posso perdoar? Primeiro, você tem que ver o que aconteceu. Você tem que reconhecer o que aconteceu. Você carrega uma mágoa? Eu confesso, bispo, eu carrego essa mágoa. Eu quero perdoar, mas eu não consigo, meu coração não... É exatamente esse é o problema. Se você ouvir a voz do coração, você não vai perdoar nunca. Nunca. Porque o coração quer sentir. O coração quer vingança. O coração quer desgraçar você, enganar você, iludir você. E faz você sentir aquela dor. Enquanto ela não pagar, eu não vou perdoar. É o próximo livro que vai sair daqui a algum tempo. O Prazer da Vingança. Minha amiga, meu amigo, deixa eu falar para você. O Espírito Santo me ensinou a perdoar na minha cabeça, porque no meu coração eu não tenho controle do meu coração. Eu tenho um novo coração, graças a Deus. Mesmo assim, eu não tenho controle do meu coração. Eu não controlo meus sentimentos, nem você. Quem controla os seus próprios sentimentos? Ninguém. Quem controla o seu coração? Não é o caso de muitas pessoas serem amadas por pessoas, outras pessoas, e elas desprezarem, enquanto outras que as desprezam, ela ama tanto. Tem até uma música que fala isso. Quem eu amo não me quer. E quem me quer, mandei embora. Não é isso que a pessoa tem visto? Porque o coração não tem controle. O coração é indomável. Por isso que Deus pede o nosso coração. Porque o coração no altar fica submisso, obediente à voz do Espírito, o Espírito Santo. Então, no coração, esquece. Não vou pensar, o Espírito Santo me ensinou, não vou dar ouvidos à voz do meu coração.
Eu vou dar ouvidos à voz da minha mente, da minha inteligência, do meu racional. Eu vou pensar. Eu vou dizer, não, na minha cabeça, meu Deus, o Senhor sabe que eu não posso controlar o meu coração, eu não posso obrigar o meu coração a amar uma pessoa que me fez mal, ou perdoar. Mas aqui na minha cabeça eu posso perdoar. Porque eu quero perdoar. Eu perdoo que essa criatura que me fez mal, que falou mal de mim, que fez isso, que fez aquilo, que essa criatura que abusou sexualmente quando eu era criança. Isso não aconteceu comigo nunca. Mas você que sofreu esse abuso, então que essa pessoa seja abençoada, eu perdoo ela. Quer dizer, você perdoa aqui na cabeça, porque aqui na cabeça você pode decidir isso, você pode falar, você pode até mencionar o nome da pessoa, fulano de tal, Beltrana, Cicrano, me fez mal, mas eu decido na minha cabeça perdoar essa criatura. E eu peço que o Senhor abençoe a vida dela. Como eu peço para o Senhor abençoar a minha vida, eu quero que o Senhor abençoe a vida dela também. Ainda que quando você estiver falando com Deus assim, o coração esteja gritando, não, eu não perdoo, eu odeio. E talvez você, quando estiver falando com Deus em favor dessa pessoa que você tem mágoa, você vai chorar. Talvez você vai ficar com dificuldade para falar o nome dela. Mas quando você falar o nome dela, orar por ela, você vai ver, o Espírito Santo vai descer e vai remover esse coração doente e colocar um coração novo. Você vai ter misericórdia da pessoa que fez de mal. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Então, o perdão não é uma questão de sentimento, você sentir vontade de perdoar ou não. O perdão começa na cabeça, quando você decide, eu quero, eu perdoo, eu abençoo essa pessoa. Ela me prejudicou, ela me fez mal, ela destruiu a minha família, não importa o que ela fez, mas eu perdoo tudo que ela me fez. E eu quero que ela seja abençoada, mesmo que o coração grite lá dentro, não, eu não quero. Quando você faz isso, você está mostrando, provando para Deus, para o diabo e para si mesma que você quer obedecer à voz de Deus. Jesus disse, porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E veja, minha amiga e meu amigo, quando Jesus fala em perdão, ensina-nos a perdoar, ele não pede, ele não pede que nós venhamos sentir vontade. Ele não pede. Ele não procura saber se a gente pode ou não pode perdoar. Ele manda, e ele não manda nada que a gente não possa fazer. Já pensou se Jesus estivesse a pedir aqui, ensinando a gente a orar, uma coisa que a gente não pode fazer? Não, a gente pode. Porque orar é uma questão de falar com Deus e de aquilo que está na cabeça, não no coração. Porque o coração está cheio de mágoa. Meu Deus, meu coração está cheio de mágoa. Mas na minha cabeça eu estou disposto a perdoar essa criatura. Abençoa a vida dela. Tenha compaixão dela. Porque assim como ela me vitimizou, assim como eu fui vítima dela, ela foi vítima de outra pessoa. E assim caminha a humanidade. Uns vitimando os outros, os mais fortes vitimizando os mais fracos. Mas cabe aos que são fracos
interiormente, na cabeça sejam fortes e decidem perdoar por obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus faz remover essa maldição que você carrega dentro de si. E domingo agora nós vamos trabalhar todos numa só fé, num só espírito, num só coração, para que as pessoas que carregam esse mal dentro de si venham colocar uma pedra chamada selá. Selá é uma pedra que não se pode remover, não se pode sequer remover. Ela é enorme, pesada. Então nós vamos pegar essa pedra, selar e colocar, e selar aquela vida errada, aqueles pensamentos errados, aqueles sentimentos errados, e começar uma vida nova. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, campanha para perdoar, para se ver livre, para colocar uma pedra selar no passado e começar uma vida nova a partir de agora. Aí sim, você vai receber o Espírito Santo. Você vai receber o Espírito Santo por uma atitude de fé, de obediência. Fé é obediência à palavra de Deus. Você toma atitude de fé e Deus perdoa você. Amanhã vamos falar mais a esse respeito. Porque se, por acaso, você não entendeu essa mensagem, quem sabe amanhã vai entendê-la. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.